Glória a Jesus. Lucas, capítulo 7, verso 36. Glória a Jesus. No verso 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e a enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual desses o amará mais? E Simão respondendo disse: Tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Olha, irmãos, essa mensagem ela é muito forte. É um texto real, isso aqui aconteceu, irmãos. E se os irmãos observarem bem, dá a impressão que alguém é pouco perdoado porque tem pouco pecado. E na verdade, essa é a consciência do homem. Porque o Evangelho não ensina isso. O Evangelho nos mostra o homem completamente miserável. O homem sem Cristo está perdido. É um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu. Esse é o homem sem Jesus. Condenado, maldito. E a palavra do Evangelho nos mostra isso. As boas novas de Jesus, no meio de tantas coisas boas que ele revela e que ele promete, vem trazendo essa verdade sobre nós. E aqui, esse homem, interessante, porque ele convida Jesus para entrar na casa dele. Só que os irmãos percebem que ele não confia em Jesus. Então, é alguém que quer conhecer mais Jesus, mas tem um pé atrás com Jesus. Ele estava testando Jesus. Então, quando aquela mulher toca nele, e ele conhecia o pecado daquela mulher, era uma mulher conhecida, então ele logo julga o Senhor Jesus em pensamento. E o Senhor Jesus dá essa lição para ele. Traz ali uma situação, faz uma pergunta, e ele usa a lógica e fala assim, claro, aquele que mais foi perdoado vai amar mais. E isso acontece muito na nossa vida, né? Pode acontecer. Se eu começar a pensar aqui das pessoas que me ajudaram, das pessoas que fizeram algum bem para mim, que me beneficiaram, eu tenho muita gratidão. Eu lembro de pessoas que eu sou grato, que eu sei que fizeram diferença na minha vida profissional, por exemplo, e que automaticamente abençoaram minha vida, na minha casa, abençoaram os meus filhos. Agora, algumas pessoas passaram pela minha vida, também fizeram algo de bom e eu acabo esquecendo delas. Mas não é o caso de Jesus, irmãos. Não existe alguém que possa achar assim que, eu não precisava tanto assim de Jesus. Não existe esse alguém. Não existe alguém que não tenha sido poderosamente liberto e abençoado. Todos os homens, todos nós. O problema é a consciência do homem. E é isso que nós temos que cuidarmos. Estarmos conscientes de quem nós éramos antes de Jesus. Mesmo aquele que nasceu já em uma família cristã, ele nasceu já maldito, segundo o Velho Testamento. Toda a terra foi amaldiçoada. Foi lançado o mal. E na carne de cada homem e mulher que nasce nesse mundo está o pecado, está a transgressão, está a iniquidade, está os desejos ruins, que vão contrários ao que é certo, ao que é bom, e contrários à lei também. Então os irmãos viram nesse texto
Essa mulher, os irmãos percebem que o texto ele é uma pregação do evangelho. Então ele perdoa os pecados da mulher, a mulher se prostra aos pés de Jesus, a mulher se quebranta aos pés de Jesus, e ele fala o quê? Olha, essa mulher aqui, ela fez isso, e você não fez nada. Você me trouxe aqui para jantar na sua casa, mas nem sequer água para os meus pés você deu. E nem isso, nem isso, nem aquilo. Dá a impressão que é porque ela precisava muito e ele precisava pouco. Se a gente olhar sem o entendimento profundo do evangelho. E na verdade, ambos eram miseráveis. Ambos precisavam do Senhor Jesus para serem salvos. E ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, a palavra do evangelho nos ensina que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher creu em Jesus, por certo, essa mulher pode ter sido batizada por João Batista, essa mulher pode ter ouvido falar do Senhor Jesus, das obras que ele operou, teve o seu coração quebrantado, foi até ele. Isso é uma prova de fé. Mas os irmãos percebem que essa mensagem, ela está pregando para a igreja. Ela está ensinando a igreja ao arrependimento e à fé. E é isso que salva. Alguém reconhecer, alguém admitir. E quando essa pessoa se achega a Jesus nessas condições, ela tem o perdão e ela tem a salvação. Que é o que aconteceu aqui. Não é? Glória a Jesus. No capítulo 9, irmãos, vou ler um outro texto aqui. Vamos ler o verso 46. Esse é um problema do homem, não é nem do cristão, né? De todo homem. O homem ele tem uma mania de se comparar, de competir. O homem tem uma mania de nivelar, né? Querer saber aonde ele está em relação aos demais. E aqui é o que vai acontecer, né? Verso 46. E suscitou-se entre eles, os discípulos, né? Uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor, esse mesmo será grande. Então, aqui o Senhor Jesus ele usa a referência da humildade de uma criança. Da humildade, da simplicidade. Não fica claro só com esse texto, né? Tem até mais um texto aqui para a gente ler. Eu quero que os irmãos ponham um marcador aí. Vou colocar aqui na minha Bíblia também. Nós vamos lá para Mateus, depois a gente vai voltar. Mateus 20. Esse mesmo texto ele é descrito com algumas outras palavras, né? Na visão de Mateus. Se não me engano, no capítulo 18 ou 19. No capítulo 19, né? Mas a gente vai ler o 20. Uma situação parecida também no verso 20 de Mateus. Então, naquele outro texto que nós lemos, os discípulos conversavam entre si, buscando saber qual deles era o maior. Ou seja, deve ter alguém aqui entre nós que chamou mais a atenção de Jesus, agrada mais a Jesus, é mais santo, é mais puro, tem mais dom. Então, veja, a cabeça do homem, como eles ainda precisavam ser lavados, né? O pensamento de querer ser superior, ser melhor, ser maior. E aqui não é diferente, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: o que queres? Ela respondeu: dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E diz-lhe eles. Quem respondeu? Eles. Então, ela, a mãe, foi lá, teve coragem de chegar em Jesus e fazer um pedido desse. Mas eles estavam de acordo. Eles estavam de acordo. Tiago e João. Eles responderam: podemos. E diz-lhe ele: e na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o meu batismo, com que sou batizado. Mas assentar-te à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem Deus Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. E Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelo príncipe dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Então o Senhor Jesus dá uma lição aqui para eles que isso não devia estar no coração deles. Não, o cristão ele tem que procurar servir. Ele não tem que procurar ser grande e ficar em evidência no meio dos irmãos. E isso é para todos nós. E eu acredito que os irmãos entendem bem isso. Não é uma palavra de correção, mas é sempre importante, né? Os irmãos entenderem. Nem o ministério. Os irmãos pensam que o ministério talvez possa se sentir talvez mais preparado, se sentir talvez, eu não sei nem pensar nisso, né? Mas entre os irmãos, diferenciado diante de Deus, de alguma forma. Pelo contrário, né, irmãos? Pelo contrário. Nós, como a palavra mesmo diz, temos que nos sentir inferiores, ou melhor, né? Entender os nossos irmãos superiores a nós, é o que a palavra diz. Então, para nós, muitas vezes eu penso, né? Muitas vezes eu falo isso que é uma verdade. Sempre que eu vou orar, sempre que eu vou me preparar para o culto, sempre que eu estou meditando na palavra, eu sempre agradeço a Deus por ter essa responsabilidade. Não porque me faz superior, não porque eu tenho alguma vanglória, não é isso. Mas porque trabalhar pelo Evangelho, padecer, ter esse compromisso me faz muito bem. Me faz muito bem. Mas é um trabalho. Eu não tenho, para os irmãos terem uma ideia, e com certeza o pastor Silvio também não tem, a possibilidade de falar assim, hoje eu não vou para o culto. Eu estou meio indisposto hoje, eu não vou pregar. A gente não tem isso. Hoje estou assim um pouco desanimado, vou ficar sem louvar hoje. Isso não existe. Na nossa cabeça não existe isso. Então é um compromisso que, ao mesmo tempo que ele faz muito bem, porque ele nos aviva, para nós é muito bom, aviva a nossa vida espiritual. Me obriga a se santificar, me obriga a buscar a leitura, a santificação, a oração, o conhecimento para poder estar preparado para trazer algum conteúdo, mas de maneira nenhuma me pode fazer me sentir superior a algum dos irmãos, de forma nenhuma. A gente só entende que é assim que funciona o corpo, como a mesma palavra diz. Se a palavra do Evangelho diz que todos têm importância, todos têm valor, assim como os membros menos decorosos recebem muito mais glória, não é isso? Então, não tem como alguém dizer esse não tem valor, aquele é menos importante ou mais importante. A palavra nos ensina a entendermos, né, que todos nós temos valor e ninguém é maior do que ninguém. Então, é claro que quando ele fala que nós temos que sermos menores, nos fazermos servos, não quer dizer também que a gente tem que procurar ser o menor, não é isso, né? Mas a gente tem que entender somente que todos são importantes. Não pode haver vanglória no nosso coração. Glória a Jesus. Eu vou aproveitar um texto, vamos voltar lá em Lucas, vou voltar aqui no marcador, também, agora aqui no capítulo 10, né? Capítulo 10. A parábola do samaritano. A parábola do samaritano também é uma que, se os irmãos olharem o contexto dela, os irmãos vão perceber que tem um intuito, uma lição que é respondida ali, né? Mas quando os irmãos leem essa parábola, os irmãos vão perceber que dentro dela está embutida uma lição do Evangelho, né? Que é hoje o objetivo aqui é encontrar esse entendimento. Então a gente vai ler, irmãos, verso 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais que gastardes eu pagarei quando voltar. E aí ele retoma a conversa. Então ele termina a parábola e vai perguntar para aquele que questionou ele, né? Quem que foi o próximo? Porque o mandamento de Jesus é esse, né? Não é bem esse, né? Amar como ele amou. Que essa foi a pergunta, né? O que eu devo fazer? Mas aqui, se a gente focar nessa parábola, os irmãos vão ver a condição do homem. Então a condição do homem é totalmente incapacitado de cuidar de si mesmo. Quando o Senhor Jesus chega no mundo, o homem está meio morto. Então o homem está morto e a lei nada pode fazer por ele. Né? Vem um levita, vem um sacerdote e passam de largo, passam longe. Porque a lei passa longe de conseguir fazer algo de bom para nós.
Não consegue, ela é incapaz. O estrangeiro aqui é Jesus, que não pertence a esse mundo, né? O samaritano, ele representa o estrangeiro. Então ele vem, nos encontra meio morto. Quando ele deita o azeite, deita o vinho sobre as feridas, é a unção do Espírito, é o seu sangue nos purificando. E ele nos deixa aos cuidados, né? Diz aqui que é alguém que vai cuidar dele, né? Um hospedeiro. Esse hospedeiro é o Espírito Santo, né? Então ele nos deixa aos cuidados do Espírito Santo e diz que vai voltar. Então os irmãos percebem que essa é a condição do homem. A condição do homem. E se a gente olhar para esse contexto dessa passagem, nós vamos observar uma conversa de Jesus, um homem perguntando: como que eu faço para herdar o reino dos céus? O Senhor Jesus pergunta para ele: como que você lê? O que você aprendeu? Ah, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o meu coração, com todo o meu esforço, eu tenho que amar a Deus. E eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E o Senhor Jesus fala: faça isso e viverás. Então o Senhor Jesus ele pega esse entendimento que aparentemente pertence à lei, mas o Senhor Jesus está trazendo esse entendimento para o Evangelho, porque é Ele que revela o Deus verdadeiro. Então amar a Deus sobre todas as coisas não é qualquer Deus, não é? É o Deus verdadeiro. Então o Senhor Jesus nos mostra com essa passagem, não é? E ensina a esse homem justamente o cuidado e o amor entre os irmãos. Todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos condenados, todos nós éramos incapazes. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos curou. E nós devemos ser próximos, termos cuidado, o zelo entre os irmãos. Glórias a Jesus. Então, irmãos, tendo esse entendimento, vamos lá para Romanos 7, e os irmãos devem ter observado, né? O que essa mensagem quer nos passar. A compreensão da nossa condição sem Cristo, todos nós. Não existe um que tivesse um pouquinho melhor. Porque quando a gente olha segundo a moral humana, se nós olharmos segundo o mundo, aí nós podemos ver diferença. Né? Ah, um foi isso, o outro foi aquilo. Eu acredito aqui que os irmãos, se eu olhar para a vida dos irmãos do passado, muitos irmãos eram bons cidadãos do mundo, pagando impostos, procurando ser honestos, segundo o mundo. Não é? Mas quando eu ponho o parâmetro do Evangelho, quando eu ponho a mensagem do Evangelho, quando eu tenho a revelação do mundo espiritual, a condição do homem segundo o mundo espiritual, aí cai tudo por terra. Não fica um, não sobra um só santo. Não tenha um que tenha feito o bem. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Está em Romanos 3, né? A gente não vai ler. Mas os irmãos entendem isso, né, irmãos? Então, a mensagem, ao mesmo tempo, quer nos mostrar, irmãos, que nós tivemos esse encontro com Jesus. Então, naquele jantar que o Senhor Jesus teve com aquele fariseu e com aquela mulher pecadora, em que havia ali uma condição, em que o Senhor Jesus colocou ali, não é? Olha, um tinha uma dívida muito grande, o outro devia pouco, ambos foram perdoados, quem que ama mais? Essa mensagem hoje quer nos fazer valorizar a justificação que o Senhor Jesus conquistou por nós. A justificação, o perdão dos nossos pecados. A nossa santificação. Que éramos mortos em ofensas e pecados, estávamos caídos como meio mortos no caminho. Ele nos pegou no colo, cuidou de nós. Então, o irmão e a irmã precisam olhar para a sua vida, independente da circunstância da sua vida. E sempre lembrar disso. Que você hoje foi transformado e feito filho de Deus. Isso precisa trazer contentamento, motivação, disposição. Tem que levantar o vigor da sua carne. Quando eu falo da sua carne, é fazer com que você tenha as suas energias renovadas para servir a Deus. Para você levantar feliz, você levantar disposto. Você viver com alegria. Independente de quem você era. Independente do pecado ou de uma vida segundo os homens. Né? Porque alguém pode dizer e falar muito bem de você. Alguém pode dizer que você foi uma pessoa exemplar, que você não deu trabalho. Eu acho que alguns irmãos aqui não deram trabalho para os pais. Outros deram muito trabalho. Tiraram o sono dos pais. Trouxeram vergonha, escândalo. Mas alguns não, alguns são filhos e segundo a vida espiritual, um parâmetro de Cristo, agora olhando para Jesus. Quem nós éramos? Todos nós estávamos perdidos, né? E o capítulo 7, irmãos, é a conclusão de uma parte dessa mensagem de Romanos, de Paulo aos Romanos, levando o entendimento dessa igreja a compreender a condição de todo homem e o único caminho
e a única compreensão do cristão que deve ser o quê? O arrependimento e a fé. A salvação pela fé. Por quê? Porque no meio desse povo, no meio dessa igreja, havia ainda muito judaísmo. Pela carta a gente consegue perceber. Então vamos ler a partir do verso 15. E aí, de novo, né, irmãos? Quem que vai dizer essas palavras aqui em primeira pessoa, né, como falando de si mesmo? O apóstolo Paulo. Em uma das cartas ele diz, olha, eu era exemplar na minha nação. O meu povo, os meus familiares, quem me conhecia, para eles eu era irrepreensível. Eu era um exemplo. Dentro da minha idade, eu sobressaía. Se alguém abrisse a lei, eu era irrepreensível. Tudo aquilo ali eu praticava. Mas quando conheci Jesus, aí eu entendi que eu era um miserável. E eu abandonei tudo, me desfiz de tudo para poder alcançar a lição do Novo Testamento. Aqui, de uma forma parecida, ele se coloca como se ele estivesse falando da raça humana. Aqui é a raça humana. E ele se coloca como sendo esse humano pecador. Né? Ele vai dizer, ó, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita. Então ele está reconhecendo aqui, ele está dando um exemplo, ele está explicando para essa igreja a condição do homem. Ainda que ele queira fazer o bem, ainda que ele conheça o que é certo, o que é bom, dentro dele habita o pecado. Então o apóstolo Paulo se coloca e narra esse texto em primeira pessoa, justamente para que todo mundo entenda que essa é a nossa condição sem Jesus. Essa é a nossa condição sem o Espírito Santo. Verso 17, de novo. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não está falando do cristão, do homem espiritual, ele está falando do homem material. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está? O que ele quer dizer? Irmão, a gente não faz o mal o tempo todo, não é isso. Se antes de você conhecer Jesus, você vivia uma vida segundo a sua carne, não quer dizer que tudo que você fazia 100% era mal. Mas o que ele está dizendo é que dentro de você existe o pecado. Dentro de você existe uma maldição, uma conduta, uma inclinação para o pecado. É isso que ele está dizendo. O pecado está dentro da carne, está dentro do homem. E sem Jesus, ele vai pecar. Sem Jesus, ele vai transgredir. Sem Jesus, ele vai dar escândalo. Sem Jesus, ele está perdido. É isso que ele está dizendo. Verso 21. Acho, então, essa lei em mim. Ou seja, tem uma lei dentro de mim. É uma coisa que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer o escândalo, vai acontecer o pecado, a transgressão. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, na consciência, na razão. Mas vejo nos meus membros, na carne, outra lei que habita contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai trazer uma conclusão. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então imagina só, ele assumiu então a natureza humana de todos os homens e fez esse texto, explicando, essa é a condição do homem, ainda que tenha consciência, ainda que tenha razão, ainda que tenha aprendido, ainda que se esforce muito, o homem é um miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem a conclusão. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aí vem agora a nossa libertação. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora. Por que, portanto, agora? Porque ele está contando a história do homem carnal, do homem natural, da condição do homem sem Jesus. Porém, agora, com o Evangelho, com a fé, com a vitória de Cristo sobre a morte,
com o Senhor Jesus tendo cumprido a lei, a morte, a maldição nele, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é para os que estão em Cristo Jesus. Está bem claro aqui. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Então ele está dizendo que sem Jesus é impossível. A carne estava enferma e podia vir a lei que fosse. Sem Jesus é impossível cumprir, porque a nossa carne é transgressora. Então, irmãos, nenhum de nós podia bater no peito e dizer alguma coisa sobre nós sem Jesus. Porque no fim das contas, se nós não tivéssemos conhecido o Senhor Jesus, quando ele voltasse para buscar a sua igreja, nenhum de nós poderia argumentar alguma coisa a seu favor. Nós estaríamos mortos, condenados, miseráveis, lançados no lago de fogo. Do contrário, como nós cremos em Jesus, nenhuma condenação há. Como nós cremos nas palavras de Jesus, recebemos o Espírito Santo e por isso nós não andamos mais segundo a nossa capacidade humana. Agora nós andamos segundo o poder do Espírito e da palavra do Evangelho. Então, verso 3 de novo. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Jesus. Porque os que são da carne, são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, irmãos, vamos abreviar aqui. Eu já vi que o relógio bateu ali já praticamente 9 horas. Vamos dar uma abreviada aqui nesse texto. Eu vou pular aqui. Verso 31, irmãos, para finalizar. No mesmo capítulo, capítulo 8, verso 31. Então, resumindo o conselho dessa palavra, ela precisa trazer na nossa mente essa compreensão de que nós estávamos perdidos, que Jesus Cristo nos resgatou. O Senhor Jesus nos amou, o Senhor Jesus nos deu vida eterna. E hoje, nós temos que ser gratos. Nós temos que, todos os dias, lembrar e dizer, eu era miserável, e hoje sou filho. Eu era um desgraçado, eu era um maldito. Hoje eu sou abençoado. Hoje o Senhor Jesus me santificou, me purificou. E o dia que Ele vier, até as coisas que eu pratiquei, mesmo eu estando inclinado ao Espírito, a minha carne ainda muitas vezes pratica, erra, comete pecado. Mesmo assim, quando Ele vier, Ele disse que vai quitar minha dívida, que não vai ter nada que possa me acusar. Eu sou purificado, sou justificado. Eu preciso ter esse entendimento. Então ele vai dizer aqui, verso 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o... Irmãos perceberam o que ele descreve aqui? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, quando você faz essa pergunta, dá a impressão que alguém vai pegar você e vai separar você do amor de Cristo. Alguém vai pegar você e vai distanciar você de Jesus. E aí, quando você olha a lista de coisas que ele fala, você percebe que é só você que vai se afastar de Jesus. Se você não tiver fé, se você não entender o valor da salvação, o valor do sangue de Cristo, o valor da obra de salvação, se você ficar olhando para a sua vida, olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Como que a tribulação te afasta do amor de Cristo, irmãos? Quando você não tem entendimento. Então, quando alguém não tem entendimento, né, aí a gente lembra lá da obra do lavrador. Veio o sol quente, né, e pegou a semente ali no meio dos pedregais. Ela se escandaliza e se afasta. Então, é um cristão que não está amadurecido que a tribulação derruba.
A tribulação, a angústia, a perseguição continua, né, entre os pedregais. Ou a fome, ó, a necessidade. Ou a nudez, a necessidade. O perigo, a espada. Então, o mundo e a sua vida material vão trazer desafios, medos, angústias, necessidades, perseguições, todo tipo de problema. E se você não tiver essa consciência, e você não for uma pessoa grata, uma pessoa que tem prazer, tem alegria, tem consciência do que você era, do que o Senhor Jesus fez, do que você se tornou pela obra de Cristo, pela graça derramada. Se você não tiver essa consciência, as coisas dessa vida podem abalar a sua carreira cristã, podem abalar a sua fé, podem te colocar numa situação de desânimo, pode te colocar em dúvida. Como aquele homem, opa, olha, essa mulher tocou em Jesus, essa mulher é imunda. Essa mulher é imunda, como é que essa mulher tocou em Jesus? Porque não entende Jesus. Porque não entende a graça. Né? Então ele não entendia, ele já começou a duvidar. E nós temos que entender Jesus, entender a graça, entender a salvação. E a palavra vem nos ensinando. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Glória a Jesus. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Tá vendo? Então, com tudo isso, ainda nós somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor. Porque se você vencesse alguma coisa, você teria mérito. Pois você vive a vitória de Cristo. A vitória do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Somos mais do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o amor de Deus ele é derramado, irmãos. E se você não se desviar, e se você não pular fora, e se você não seguir o seu coração carnal, se você não seguir a doutrina desse mundo, se você não se inclinar para o mundo, você vai permanecer nesse amor. Inclinado ao Espírito, você é um vencedor. Você é mais do que um vencedor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então vamos agradecer a Deus.